Olá, você que acompanha o canal de Piracicaba, começa agora mais um Giro Cidade Eleições 2022. E nesse programa eu vou conversar com o candidato a deputado estadual, Mário Neto, pelo PSB. Ele que é oficial de justiça, já foi presidente da Associação Federal dos Oficiais de Justiça, atual vice-presidente e também é ex-jogador de futebol, é músico, pai de duas meninas. Então, Mário, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Giro Cidade. Muito obrigado, Eric. Boa noite, pessoal que assiste a gente também. Obrigado pela oportunidade de a gente expor o que pensa e desse bate-papo. Espero que as pessoas gostem. Para você, a oportunidade que a gente está dando aqui para as pessoas conhecerem os candidatos, né, que estão disputando nessas eleições de 2022. E o Mário, que já foi candidato a prefeito em Piracicaba em 2020, na eleição passada, agora está se colocando aí também pelo PSB como candidato a deputado estadual. Mas antes, conversar um pouco da sua história. Quem é Mário Neto? Se você falou, né, eu jogava futebol, um menino que gostava de jogar futebol, tinha uma banda de música e tal. E daí, por necessidade, eu tive que trabalhar de uma hora para outra. Meu pai teve uma depressão e não conseguia trabalhar. E tinha um concurso aberto no fórum, daí eu passei em primeiro lugar lá. Daí abandonei os hobbies, né, que era o futebol e a música, e passei a trabalhar para ajudar na minha casa. Mas chegou a jogar no 15, gente. Joguei no 15 e na Internacional de Limeira, né? Mas era mais hobby mesmo, eu curtia mais jogar do que treinar, né, Eric? Então vi que não era a minha praia. Eu era um jogador até de um nível bom, eu joguei em todas as seleções da cidade, de campo e salão, disputei jogos abertos, tudo. Mas eu encarava mais como hobby mesmo, não como profissão. E na música, Beatles ou Rolling Stones? Ah, Beatles, né, cara? Que tá mais comportado, né? O Rolling Stones é sempre mais... Mas acho que os Beatles revolucionaram o modo de fazer música, né? Revolucionaram os costumes. Então esse é um diferencial para a época, né? Que todo mundo que acompanhou sabe. E aí, a gente estava conversando aqui nos bastidores, contando a história aí, né? De você ter buscado o concurso público, né? E se tornou oficial de justiça desde quando? Como que é a sua história dentro dessa atividade? Então, eu passei em primeiro lugar de oficial de justiça no concurso no final de 84, né? Estou há 38 anos no judiciário. E depois, já bem depois, eu não tinha pretensão nenhuma, mas acabei sendo indicado pela categoria para concorrer ao cargo de presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo. E o curioso é que desde 1950, desde que ela tem sido fundada, só presidentes da capital foram eleitos. Então, eu sou o primeiro presidente do interior. Ele conseguiu fazer uma coligação muito forte no interior e com nomes dos grandes fóruns da capital, João Mendes, Barra Funda, Execuções. Eu fui eleito com 80% dos votos. Daí eu coloquei uma limitação de apenas um mandato, né, uma reeleição. Fui reeleito. Hoje já não sou mais presidente. Eu virei presidente da Associação Federal dos Oficiais de Justiça. E hoje eu sou vice-presidente. E a partir dessa andança minha, quando eu sou eleito presidente, o tribunal me afasta das funções. Então eu passo a trabalhar com projetos do judiciário, na Assembleia Legislativa, né, e em Brasília, muito em Brasília. Daí eu passei a trabalhar muito com articulação. Então eu consegui barrar alguns projetos e aprovar outros. E isso chamou a atenção do ex-governador Márcio França, que é um ex-oficial de justiça também, né? Daí eu recebi o convite dele agora para entrar para a política partidária, que eu não fazia parte, de reestruturar o partido na cidade, com nomes que não faziam parte de política partidária, para colocar um pensamento novo, um modo novo de fazer política. E é isso que a gente está levando a sério, né? Sem os vícios da política antiga e tentar fazer tudo de uma forma correta, ética, transparente. O PSB hoje ele é um pouco o fiel da balança dentro da política nacional, né? A gente vai aprofundar, mas por que exatamente o PSB? Por conta da relação com o Márcio França ou nas questões ideológicas? Como que isso se coloca? Primeiro foi, o que me chamou a atenção foi o convite do Márcio França, né? Quando ele me chamou para entrar, eu falei, eu nunca fiz política partidária, né, na minha cidade. E nessa altura da vida, né, eu estou com a vida já estabilizada, perto de aposentar, minhas filhas formadas, trabalhando. Daí ele falou assim, mas você tem o dom da articulação, devolva um pouco para a sociedade. Então isso me pegou, né? Isso dá uma quebrada na gente. E ele falou, você conseguiu levar bem a sua vida, tem os privilégios que você conquistou.
Então ajude pessoas que precisam mais. Então isso chamou muito a minha atenção e é uma dedicação. Se trabalhar, política é a arte de se trabalhar para o bem comum, né? Então eu encaro isso. Eu não preciso, não vivo de política, mas tem mais gente que precisa de um trabalho para que essas pessoas tenham uma condição melhor de vida, né? Perfeito. E 38 anos de judiciário, qual que é o olhar que você tem hoje em relação aos grandes problemas do Brasil, né? O Brasil enfrenta hoje questões econômicas muito sérias, questões sociais mais sérias ainda, muitos atrasos na educação. O Brasil ainda é um país que às vezes parece que está indo, mas de repente tem umas certas percalços pelo caminho. Como que você vê hoje, a partir dessa visão no judiciário? Então, eu vou falar que eu conheço muito o judiciário. O judiciário em São Paulo é muito conservador para avanços, poderia ser um judiciário muito melhor, eu conheço a fundo isso, e eles impedem que o Tribunal de Justiça seja um tribunal melhor. Mas a gente tem conseguido avançar em outros estados, em Alagoas, né? Que a gente conseguiu fazer que o índice de resolução de processo subisse de 50% para 85%. Então, em alguns estados a gente consegue implementar ferramentas tecnológicas que estão à disposição, mas que o Tribunal de São Paulo ele ainda segura e não deixa que a gente consiga tenha uma prestação jurisdicional melhor no estado de São Paulo. E daria para tem os meios de pesquisa patrimonial eletrônica, que o CNJ já dispõe essas ferramentas. O Dr. Carlos Eduardo de Oliveira Dias, um desembargador da 15ª região, que implantou e com regras para serem usadas, o que a Lava Jato usou, aquele cruzamento de dados que você pega laranja, pega com procuração, né? Em São Paulo, basta um convênio com o CNJ para esses tribunais usarem, e o Tribunal de Justiça de São Paulo não faz esse convênio, né? Que poderia... o gargalo do judiciário em São Paulo é a execução de sentença, fase de execução de sentença. Os processos são julgados rápido, o advogado hoje tem acesso digital ao processo, então ele faz a petição da casa dele, com o token dele, o processo ele respeita os prazos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ele corre rápido, uma ação normal hoje pode ser julgada em até 90 dias, tá? Né? Respeitando todos esses prazos constitucionais, é rápido. Mas e na hora de entregar o que o jurisdicionado foi buscar, o resultado para ele, né? Eu, como oficial de justiça, vou na casa de uma pessoa que mora numa casa boa, cheia de carros, bons, e eu chego lá, o cara não tem nada no nome dele, né? E então, eu não consigo entregar para aquele que ganhou a ação o resultado desse ganho da ação, porque a pessoa está ocultando bens e tal. E eu tenho essa ferramenta, mas o tribunal não me disponibiliza para que eu use. Então, a justiça poderia ser muito melhor no estado de São Paulo, eu sou crítico, né? E em tribunais menores, que tem menos desembargadores, 12 desembargadores, 15, a gente consegue convencer e colocar que o tribunal seja mais eficiente. Seria uma condição ali para o oficial de justiça até, né, ter mais eficiência. O maior gargalo do judiciário, os processos param tudo na execução de sentença, onde você vai entregar por jurisdicionado que ele veio buscar no Poder Judiciário, né? E a gente quer fazer essa entrega. Independente do tribunal, a própria associação, nós passamos a qualificar os oficiais de justiça, fazer cursos de pós-graduação, que nós sabemos o que ele precisa para ser um bom servidor público para a sociedade. Perfeito. Agora, o senhor é candidato a deputado estadual, né? Deputado estadual. Como que é a visão do Mário Neto em relação a Piracicaba, a região metropolitana, que foi recentemente definida aqui pelo governador do estado? Quais são as principais demandas que o candidato entende? Veja bem, Eric, você tocou no assunto que é a região metropolitana de Piracicaba. É bonito se dar esse nome, região metropolitana, a gente fica orgulhoso, né? Piracicaba, né, não é o quintal de Campinas, como eles falavam, né? Agora é série de região metropolitana, né? Mas a região metropolitana não funciona sem dinheiro. Para você interligar as cidades da região metropolitana, é a MTU que faz essa ligação, que é uma empresa estatal. Então, ela assume o transporte, né? A integração entre as cidades, né? E para isso você precisa de um decreto do governador. Então ela não está funcionando, ela tem o nome ainda, mas não funciona plenamente como região metropolitana, porque ela precisa de um investimento do Estado para funcionar como região metropolitana, o que ainda não tem. Ela só tem a divisão de cidades, a divisão política, né, de cidades que compõem a região metropolitana, a definição que Piracicaba vai ser sede, mas falta ainda a estruturação da região metropolitana. E o que a gente pretende como deputado é buscar essa estruturação, a gente entendendo as particularidades de cada cidade, uma cidade é diferente da outra. Piracicaba é uma cidade industrial, nós temos 3 distritos industriais
e muitas empresas fora do Distrito Industrial, diferente, por exemplo, de Rio Claro, que é uma cidade de comércio e serviços. Então, você tem que entender a particularidade de cada cidade para você desenvolver o que ela precisa e integrar a região metropolitana, Eric. Então, o desafio hoje é buscar uma forma de financiamento dessa região metropolitana. Fazer funcionar de verdade, sair do nome só, né, do papel, e fazer ela funcionar efetivamente. Perfeito. E falando ainda desse momento seu, né, de política partidária, o que a campanha de 2020, né, que você disputou como candidato a prefeito, te ensinou para esse novo desafio que está começando? Eu tomei um susto na campanha para prefeito, né, porque eu fui conhecer e estudar a cidade. Né? Há 8 anos, quando eu estava na rua, ia nas empresas, favelas e tal, nós tínhamos 9 comunidades carentes em Piracicaba. E quando eu fui estudar na campanha para prefeito, nós estávamos com 92. Então, em 8 anos, nós pulamos de 9 para 92 comunidades carentes. Então, perdemos a mão da cidade, perdemos a mão de Piracicaba. Daí a gente vê só pelos jornais, os índices que são apresentados de educação, e quando você vai estudar, você vê que não é aquilo. Né? Então, eu fiquei assustado, porque adoro Piracicaba, eu amo Piracicaba. Meu pai é nascido na Rua do Porto, fui criado ali perto do rio, minhas filhas são daqui, né? Então, achei que Piracicaba estava muito largada. Então, a gente fez uma proposta séria para Piracicaba, para desenvolver as áreas periféricas, para levar atendimento médico, saúde, esporte, educação. A gente tinha um projeto, a gente pensou um projeto para a cidade. Mas cada candidato pensa o seu projeto para a cidade, né, Eric? O meu não foi escolhido, então eu não vou sabotar o projeto de quem foi escolhido. Né? Ele que conduza da maneira que Piracicaba entendeu por maioria que ele conduzisse aquele projeto de governo, é o projeto dele que foi escolhido. Eu não vou sabotar. Se eu puder até ajudar, porque minhas filhas moram aqui, eu moro aqui, eu quero a melhor cidade para nós, sempre. Então é isso que eu penso, que eu aprendi na eleição. E eu não tinha inimigos na eleição, eu tinha adversários políticos, e passada a eleição eu tenho convivência com praticamente todos eles, e é tranquila, e a gente tem a liberdade de criticar e de elogiar, né? Com a maior naturalidade. Por isso que eu falei, porque a gente quer o bem da cidade, e a gente tem essa visão construtiva. Perfeito. Falei do PSB, né, no início, que ele hoje é o fiel da balança dentro da política nacional, né? E isso envolve São Paulo, porque o PSB está lançando o ex-prefeito Márcio França como candidato ao Senado, a esposa dele é candidata a vice-governadora na chapa do Haddad, aí o Alckmin, ex-governador, como vice na chapa do Lula. Qual que é a visão que você tem dessa estratégia do PSB e como que influencia para você aqui em Piracicaba? O PSB, na minha visão, ele era forte em Pernambuco, sempre foi muito forte em Pernambuco, né? E depois, com o crescimento do Márcio França em São Paulo, se tornando governador, e depois tendo mais de 10 milhões de votos, numa disputa acirradíssima, né? Que o adversário pegou uma carona numa onda que estava aí e conseguiu passar por menos de 1% dos votos. Mas o Márcio incorporou muito o partido aqui em São Paulo, ganhou um peso, e muita gente quis participar desse projeto, entendeu que era uma legenda legal. Como você disse, o próprio ex-governador Alckmin veio somar no partido, né? E o partido saiu sozinho, sem coligação nenhuma, lançando uma chapa muito forte, grande, no estado todo. Então eu vejo um crescimento agora, principalmente no estado de São Paulo, por causa da figura do Márcio França. E ele conduziu esse aumento o partido ganhou corpo com ele aqui em São Paulo. Em relação às suas, a gente chama aí, né, as candidaturas a deputado estadual, tem muita coisa da dobradinha com deputados federais. Como que está esse trabalho na sua candidatura? Eu tenho uma conversa bem adiantada aqui em Piracicaba, toda a região, para dobrar com o ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que é o presidente do nosso partido também. E no judiciário do estado todo, eu dobro com um servidor do judiciário também. Nós somos defensores do serviço público de qualidade e do servidor público, que ele seja valorizado e qualificado, com o deputado federal Ricardo Silva, que é um grande parceiro dentro do judiciário e que tem feito defesas sensacionais em Brasília, do serviço público e dos servidores.
Então tem essa dobrada com ele no estado, no judiciário do estado todo. Então está caminhando essa possibilidade aí de... Tá, sim, essas parcerias estão se acertando, estão afinando, e agora nessa reta final a gente vai ver se consegue implementar elas. Perfeito. Nós estamos com o nosso tempo já quase finalizando aqui, candidato. Queria que você falasse um pouquinho assim, por setor, né? A gente falou aqui de forma muito geral, mas especificamente de ideia de campanha em saúde, em educação e segurança, que são pontos que pegam mais, são mais nevrálgicos na cidade. Queria que o senhor apresentasse suas propostas em cada um desses setores. Eu tenho uma atenção especial e consegui algumas emendas agora para a saúde, né? E com a educação. Mas esses projetos são mais municipais do que qualquer outra coisa. A gente pode, de alguma forma, tentar ajudar. Mas o que a gente pode trabalhar bastante em Piracicaba, e isso faz mover tudo dentro da cidade, é qualificação do jovem, para ele trabalhar nas empresas de Piracicaba que não estão precisando, elas estão carentes de qualificação, que vai gerar emprego e renda, né? E como eu falei para você, Piracicaba, Eric, é uma cidade eminentemente industrial. Então, se eu conseguir gerar emprego com pessoas qualificadas, para o que as empresas precisam, qual a demanda delas, eu consigo que essas pessoas gastem também no comércio e no serviço e o dinheiro passa a circular na cidade e tudo melhora para todo mundo, né? Daí a gente começa... que as pessoas tenham uma qualidade melhor de vida, embora nos últimos anos tenham precarizado as relações de trabalho, né? Mas se a gente conseguir qualificar bem esses jovens, a gente vai gerar emprego, vai gerar renda, e faz tudo circular na cidade, o comércio, os serviços, e Piracicaba fica com esse ciclo e acaba crescendo como um todo. O senhor acabou respondendo a minha última pergunta antes que eu ia tratar sobre a questão econômica. Mas então deixa aqui, né, para quem está acompanhando, né, o Giro Cidade Eleições 2022, seus contatos, como que pode entrar em contato com o Mário Neto para saber mais da campanha. Sim, o Facebook está como Mário Neto, né? O Instagram, @oficial Mário Neto. E também, além das redes sociais, tem os grupos de WhatsApp que a gente divulga as nossas propostas e são interessantes, gostaria que vocês acompanhassem. E número 40121, né, Eric, que a gente está lançando aí, esse não é um número difícil, né? 40121. Temos um jingle bem legal também, chicletão, para pegar, para a pessoa ficar com ele na cabeça. Mas essa que as pessoas conheçam, que a gente pensa para a cidade, que se identifiquem. Acho legal essa conversa, agradeço a oportunidade que você está dando de a gente ter esse bate-papo e poder passar um pouco do que a gente pensa. E além das redes sociais, é muita sola de sapatos também, né? Muita sola de sapato. Eu estou viajando bastante pelo estado todo, né? E aqui agora, no último mês, eu vou concentrar mais em Piracicaba e região. A gente está viajando bastante e tá uma correria aí. Beleza, candidato. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por atender o nosso convite. Desejo aí muita saúde sempre para buscar aí o que é bom para todos, né? Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, né? Estou sempre à disposição, sempre que você quiser saber de alguma questão, estou à disposição para a gente vir esclarecer aqui para vocês. Agradeço. Muito obrigado. E eu agradeço você também que acompanha aqui o Giro Cidade Eleições 2022 no canal de Piracicaba. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.